Fundamentos de Windows Deployment. Nesta aula 4 da série, irei falar sobre o PXE e o WDS. Meu nome é Guilherme Maia e sou especialista em System Center e certificado Microsoft. Nas aulas anteriores, eu falei sobre como a gente criar uma imagem master, que é a nossa imagem de referência. Eu falei como a gente criar um arquivo resposta, que vai ser para a gente automatizar os nossos passos de implantação. E mostrei também como a gente capturar esta nossa imagem. E nesta aula, irei falar sobre como a gente entregar essa implantação pela rede sem precisar de clonar discos pelo Ghost ou HD Clone, como não precisar de utilizar mídias de instalação, de nossos DVDs, pendrives, tudo isso utilizando as soluções da Microsoft. E para mim fazer essa entrega, eu vou usar toda a arquitetura do PXE, que é o Pre-Boot Execution Environment. Através do PXE, a ROM do meu computador, ela solicita um IP no meu servidor DHCP, que é obrigatório. A partir de então, ele consegue buscar essa minha imagem pela rede, usando todos os recursos de rede. E para isso, para a gente apoiar, além do PXE, quem faz o gerenciamento por trás dele é a solução do WDS, que é uma feature do Windows Server que a gente consegue fazer a implantação de sistema operacional pela rede. Em meu servidor, irei mostrar como é feita a configuração do zero do nosso PXE e WDS. Em meu servidor que a gente está trabalhando de deployment, eu vou necessário abrir o Server Manage. Eu vou em Manage, adicionar uma nova Features e Rule, vou avançar, e aqui tem a função do Windows Deployment Server. Vou selecionar essa opção, vou incluir a ferramenta de gerenciamento, vou avançar, avanço, ok, que são as notas, vou avançar. Vou selecionar ambas as features, ambas são necessárias, tanto o Deployment Servers e o Transport Servers. A gente vai usar todas as funções do WDS. Vou confirmar, não é necessário reinicialização e vou guardar o processo de instalação. A feature do WDS já foi implantada, vou finalizar. Dentro de WDS, irei executar a concha do Windows Deployment Server Manage Console. Essa é a tela inicial. Ela não está configurada, então neste momento eu vou configurar lá direito, configurar servidor, avançar. Eu vou integrar ele com AD, para a gente ter uma integração completa eu posso utilizar standalone, mas como a gente está fazendo uma gestão toda integrada com o nosso Active Directory, a gente é necessário ter o Active Directory também. Vou avançar, e aqui é o diretório que eu vou definir a instalação. O recomendado é ter uma partição de NTFS que tenha capacidade para você armazenar as nossas imagens, nosso arquivo de boot. Vou colocar então no meu disco D, vou manter o diretório remote install, vou avançar, e aqui esse detalhe é muito importante. No PXE, eu tenho algumas configurações, que ele vai permitir somente clientes conhecidos ou conhecidos conhecidos. Então, neste momento, a gente vai trabalhar tanto clientes de instalação nova ou migração. Então, vou manter o processo de conhecido e desconhecido, não vou requerer o administrador aprovar. Eu posso habilitar isso para a gente elevar um pouco a segurança, mas neste momento eu vou manter só clientes conhecidos e desconhecidos, vou avançar. Neste momento ele vai configurar e inicializar o serviço de WDS. O serviço já foi inicializado, eu não vou adicionar nenhuma imagem no momento, porque eu tenho algumas configurações para fazer neste momento. Eu vou nas propriedades deste meu servidor e vou rever as configurações. Foi instalado o D. O PXE está respondendo para todos os clientes conhecidos e desconhecidos. Essa opção aqui é muito importante. Como eu falei logo no início, o DHCP, ele que vai empurrar essas configurações através do nosso IP de PXE. Então, se você estiver utilizando o mesmo servidor de DHCP, tem que manter esses dois checkbox marcados, que é não listar as portas DHCP e indicar o servidor PXE, quando é no mesmo desse servidor DHCP. Como o meu cenário não tem, eu não vou marcar essas opções. Aqui em avançada, é interessante marcar sempre essa opção se você for administrador do seu domínio, sem as permissões de domínio admins. Eu vou autorizar o WDS no meu servidor do DHCP, vou aplicar. Ok, essas são as configurações iniciais que a gente tem que fazer no WDS. Eu preciso agora configurar o meu DHCP para forçar a atribuição via PXE. Em meu servidor de DHCP, eu já tenho uma scope configurada que faz a distribuição de IPs para os meus computadores. Essa opção que eu vou mostrar é muito importante, principalmente quando a gente trabalha VLANs. Quando eu tenho uma VLAN para servidor, uma VLAN para desktop. O que eu tenho que fazer? Em scope options da minha scope de DHCP, eu já tenho algumas options configuradas, que é router, DNS server. O que eu vou fazer? Eu vou configurar uma nova option. Vou direto aqui na 66 e 67. A 66 eu irei informar o nome deste meu servidor, que é srv mdt01, o meu domínio, contoso.com. Vou aplicar.
e o arquivo 67. O arquivo 67 é o arquivo de boot que ele vai encontrar a imagem, que seria a imagem inicial para dar o boot. Lembra, a gente viu, precisa criar uma imagem customizada em uma imagem de boot, que é o nosso WinPE, nesse caso que é a nossa imagem WinPE. Eu vou passar esse diretório, lembrando, se for arquitetura, o seu deploy x86, alterar neste meu arquivo. Vou aplicar, ok. Pronto, voltando ao meu servidor do WDS, todas as configurações requisitos eu já apliquei. O que eu irei fazer agora? Eu irei navegar dentro de boot image. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar uma imagem de boot. Como que eu vou encontrar essa imagem de boot? Dentro da minha mídia sistema operacional. A gente montou uma imagem do WinPE. Só que a imagem do WinPE ela é toda via linha de comando. Então eu vou precisar de uma boot completa, porque eu vou inicializar o sistema operacional, selecionar qual sistema operacional durante o deploy. Vou navegar dentro do meu sistema operacional, pode ser do Windows 7 ou Windows 10. Eu vou abrir dentro de sources. Vou selecionar o arquivo boot.win, diferente da instalação, que é o install.win. Vou em boot image, adicionar a boot image, selecionar a minha boot image que eu quero. Irei mudar o nome dela para FWD e vou adicionar essa imagem. Ok, a minha imagem já foi configurada. Uma vez que eu coloquei a imagem de arranque, eu tenho que agora colocar a nossa imagem customizada, que é a nossa imagem master. Como a gente viu o processo de criar uma imagem customizada, implantar ela, irei fazer um pouco diferente nessa aula, porque irei utilizar uma imagem nova para a gente ver como que é o comportamento quando é uma imagem de sistema operacional limpa, sem a gente ter nenhuma customização nela. Irei selecionar uma imagem do install.win, que é a minha imagem do Windows 10. No meu caso está na versão 16.02. Neste momento, o WDS ele checa a imagem se ela está íntegra, para ele conseguir implantar ela pela rede. A minha imagem já foi adicionada com sucesso. Vou finalizar. Já tem uma imagem de sistema operacional que é o meu Windows 10. Pronto, adicionei a imagem boot, adicionei a imagem de sistema operacional. O que é o próximo passo? Nessa série a gente viu como a gente criar os arquivos de resposta, que é o nosso arquivo Unattend. Para que eu gerei ele naquele momento? Para capturar uma imagem, ok? Quando eu rodei os prévios. Só que como a gente está trabalhando com uma imagem já customizada, eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero adicionar os passos pós-instalação. Porque uma vez que a gente já capturou essa imagem, eu não vou precisar daqueles passos mais. Só que eu posso aqui pegar uma imagem nova, como é meu caso, Windows 10, e fazer todo o arquivo resposta para ela, desde formatar, particionar, adicionar o domínio, posso fazer todas essas etapas pelo esse meu arquivo Unattend. Eu vou no meu arquivo Unattend. Esse aqui é meu arquivo Unattend, que ele tem todos os passos, a linguagem sistema operacional, você vai particionar o disco, todos os arquivos, a minha serial, a organização, todos os passos ele já tem atribuído. Como eu já tenho um arquivo resposta, eu vou na propriedade agora da minha imagem, propriedades. Tem uma opção aqui que está desmarcada, que é permitir a instalação via Unattend Mode, que é a instalação via arquivo resposta. Irei adicionar onde está o meu diretório, ele se encontra em temp Unattend. Irei aplicar, ok. A partir deste momento, essa minha imagem já se encontra com o arquivo resposta. Só que antes da gente instalar o sistema operacional, para a parte agora que a gente vai ver efetivamente isso em prática, como que é feita pela rede, eu tenho algum outro ponto muito importante. Quando a gente faz instalação, como a gente utiliza agora a rede, vai depender também da nossa banda de rede. Se eu tiver uma rede muito lenta, ele pode ter impacto, ok? Só que o WDS, ele tem uma feature chamada Multicast, que ele permite eu instalar a mesma proporção de instalar uma máquina, o mesmo de fazer para 100. Só que esse recurso vai depender dos seus roteadores, seus switches ter o suporte ao IGMP, que é um protocolo de rede, que dá suporte ao multicast, que é o permitir eu fazer o mesmo tempo que eu gasto para fazer uma máquina, eu gasto para fazer 100 máquinas, reduzindo em um total de 40% do tempo de efetividade, sem alocar a minha banda, ter um threshold muito alto na minha rede. Vou em multicast, criar a transmissão multicast, o nome dela é chamar de WDS. Qual que é a imagem que eu vou utilizar? O Windows 10, nesse caso a gente seleciona por imagem. A opção AutoCast, ele vai automaticamente identificar quando eu fazer um deploy de um cliente, a partir do momento que eu fazer o segundo, ele já vai atribuir automaticamente. Vou avançar, finalizar. Pronto. O meu multicast já está transmitido. Com isso eu vou reduzir um total de 40% o tempo de implantação e sem ter nenhum impacto da rede. Agora iremos ver isso na prática. Como que eu tenho a ganhar trabalhando o deploy pela nossa rede. Em meu ambiente de máquinas virtuais, eu já tenho uma máquina que a gente vai fazer o deploy, que é a nossa máquina client 00, exatamente nosso boot via PXE. Eu vou startar essa máquina, ela não tem nenhum sistema operacional, a gente vai fazer do zero. E aqui neste momento, observe que nessa tela, ele vai checar
o meu cliente vai distribuir. Eu tenho que atribuir a tecla F12, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando for computador físico, tem que fazer essa configuração pelo boot da rede. Então você vai na sua BIOS e habilita o boot via PXE para ter suporte ao deploy. Observe que neste momento ele já viu que o meu Windows Boot Image, o meu servidor que eu passei lá no meu DHCP, e aqui eu tenho algumas imagens. Lembrando, sempre você vai ter só duas, uma 32 e uma 64. Irei selecionar a imagem que é o Windows Setup 64. Ele vai carregar esse meu boot de sistema operacional. A minha imagem já foi inicializada. Irei selecionar aqui qual que é o meu teclado. No meu caso aqui é português, Brasil, ABNT2. Irei avançar. Isso aqui é somente para o boot da imagem, caso você precisar digitar alguma coisa durante a instalação. É obrigatório que eu inserir minhas credenciais, porque como o deploy agora é feito pela rede, qualquer usuário pode apertar F12 e distribuir e tentar inicializar o processo. Então, por isso, por questões de segurança, eu tenho credencial. Neste momento ele lista para mim quais são as imagens disponíveis. Observe que eu tenho somente uma imagem, que é o Windows 10 Enterprise. Irei avançar. Olha, neste momento, observe que ele já listou para mim o disco que eu vou instalar, que é o disco 0, e já criou a partição. Eu vou só apenas avançar. Por que ele criou a partição? Porque eu já tenho isso no arquivo resposta. No meu arquivo resposta tem todo o processo de instalar, pular o OBE, pular todas aquelas telas de boa-vida, já criar o usuário de administrador, desabilitar o Firewall. Todas as configurações já vêm em conjunto no meu arquivo Natend, automatizando a minha imagem. O recurso WDS é um recurso que eu gosto bastante. Desde que eu conheci ele, simplificou muito a minha vida para fazer deploy. E a gente está vindo só a ponta da iceberg. Tem muita coisa para a gente ver ainda, para a gente levar ainda o nosso deploy a um nível de extrema excelência e automatização. A gente semi-automatizou o processo. Então, com isso, quando você faz o deploy, você pode atender um chamado, fazer uma nova atividade. O processo de instalação foi finalizado com sucesso. O tempo médio vai variar dependendo do seu hardware que você vai estar implantando essa imagem. No meu caso, que demorou em torno de 32 minutos, porque eu estou utilizando máquina virtual e com a configuração bem pequena. Eu posso observar que como eu configurei dentro do meu arquivo resposta, ele já fez o logon, já fez todo o processo, assim como que eu publiquei no meu arquivo resposta. Ele personalizou a linguagem, a formatação, ele já formatou a chave, todos aqueles itens e algumas configurações específicas. Lembrando da nossa aula do Windows Sim, que é da solução do Windows ADK, eu posso configurar todos esses passos utilizando um arquivo resposta. Com isso a gente vai ganhar efetividade na implantação de nossos sistemas operacionais. E para resumir esta aula, iremos precisar da ficha do WDS, um servidor, eu recomendo um servidor exclusivo para o WDS, as fichas de DHCP e AD, o DHCP para a gente empurrar o PXE e o AD para integrar com o WDS. A mídia de instalação do Windows, que a gente vai precisar do arquivo boot.wim, uma imagem customizada, que é aquela imagem que a gente criou nas aulas passadas, e o arquivo de instalação install.wim, que é o arquivo de instalação quando é uma imagem limpa. O arquivo resposta que a gente vai customizar pelo Windows Sim. Habilitar o multicast para a gente ganhar 40% de performance na aplicação de múltiplos computadores sem impactar a nossa rede. E por último a gente vai fazer o deploy. E eu encerro. E na próxima aula, irei falar sobre como a gente levar o nosso deploy para um próximo nível. Até o momento a gente viu como a gente masterizar os fundamentos do Windows Deployment. A próxima aula irei abordar como a gente levar isso ao nível de extrema maestria implantando o sistema operacional a um próximo nível. E se você está gostando dessa série, não deixe de assinar o meu canal, comentar e compartilhar. E caso queira receber sempre meus conteúdos em primeira mão por e-mail, basta cadastrar no link que eu irei deixar neste vídeo, guilhermemaia.me/vip. E até o próximo vídeo da série.